Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse dia especial, mais uma vez estamos aqui com você para a meditação desse momento. Eu sou o pastor Sandro Pontes, da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. E o nosso estudo de hoje é Lucas capítulo 10, verso 1 ao verso 11. Nós estamos em agosto de 2020, no mês de missões da igreja. É uma igreja missionária, sempre envolvida com missões, mas nós separamos um mês especial para falar, para conversar sobre o tema. E esse mês é o mês de missões. Lucas capítulo 10, verso 1 ao verso 11, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Até aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele de fato não era apegado muito aos números como nós somos. Nós somos mais apegados aos números do que Jesus de fato era. Então a gente tem as metodologias, né? As pessoas têm as metodologias para trabalhar. Jesus parece que isso não era tão importante para ele. O importante para Jesus eram as pessoas, era o trabalho, era a missão. Jesus tinha, em determinado momento, ele convida 12 homens para que esses homens trabalhassem com ele. São os famosos 12 apóstolos: o Pedro, Tiago, o André, o João, o Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Levi, Simão e Judas. Cuidado para não incluir aí algum personagem que de fato não faz parte dessa lista, como por exemplo o evangelista Marcos, do Evangelho de Marcos, ou o médico Lucas, que escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Esses dois não faziam parte do rol das 12 pessoas, dos 12 apóstolos. Ao mesmo tempo, Jesus tinha parece-me que havia uma afinidade especial com 3 deles. Há alguns episódios bíblicos que apenas 3 deles conheceram: Pedro, Tiago e João. Então Jesus tinha alguns amigos, parece-me que amigos um pouco mais próximos, no meio dos 12. Havia também talvez um amigo em especial, que era João. João era o discípulo do amor, o discípulo amado. Lembrando a você que a única pessoa que fala que João era um discípulo amado é o próprio João. Só no Evangelho de João que há esse relato. Mas há sim relatos de intimidade, a narrativa de intimidade. Jesus e João se aproximando, inclusive fisicamente, de um reclinar a cabeça no ombro do outro, como era costume entre amigos no Oriente Antigo. Então Jesus tinha ali um amigo, provavelmente entre eles tinha um amigo. Mas Jesus, nesse texto, ele também fala de duplas. Ele vai dizer: olha, andem de 2 em 2, andem em duplas. Significa que Jesus tinha 12, Jesus tinha 1, Jesus tinha 3 pessoas, Jesus trabalhava com duplas. Jesus trabalhou com 70, né? O texto vai falar de 70. Aqui, meu irmão, dependendo da versão que você estiver lendo, ele vai trabalhar com 70 ou 72. Mas, pastor, é possível que esses dados estejam errados? Não. Parece que é uma dificuldade de tradução aqui. Ou a ideia é de fato 70, ou 70 e duplas, ou 72. Então, parece que é um pouquinho essa dificuldade aí, mas nada que interfira na compreensão do texto. Mas Jesus, então, está trabalhando aqui com 70. Significa que Jesus trabalhou com 2, Jesus trabalhou com 1, Jesus trabalhou com 3, Jesus trabalhou com 12, Jesus trabalhou com 70, Jesus trabalhou com multidão.
Então Jesus não se importava tanto na quantidade. Jesus estava preocupado nesse instante com a perspectiva de levantar homens que pudessem ser dedicados ao trabalho e que pudessem propagar o evangelho mundo afora, até que um dia pudesse chegar aqui onde nós estamos, aqui em Anápolis, Goiás, a aproximadamente 10 mil quilômetros de distância de onde Jesus estava naquele momento. Querido irmão, entendendo primeiro esses números, o texto ele diz assim, depois disso o quê? Qual que é o contexto? O contexto é simples. Jesus vinha conversando com os homens sobre ministério, com as pessoas sobre ministério. Certo dia o contexto anterior, alguém diz para Jesus assim, eu quero segui-lo. Jesus disse, você tem certeza que você quer me seguir? Eu não vou te dar segurança terrena nenhuma. Eu não tenho sequer um lugar para encostar a minha cabeça, eu não tenho sequer uma cama, um travesseiro, uma casa, não tenho nada para te oferecer aqui nessa terra. Em outro momento, Jesus vai dizendo, olha, eu disse, siga-me. E a pessoa disse, não, primeiro eu vou sepultar meu pai, vou fazer um velório do meu pai. Jesus responde para aquela pessoa, deixe que os mortos enterrem ou sepultem os seus próprios mortos. No mesmo contexto, na mesma sequência, alguém que se dizia, pelo menos assim, tinha a pretensão de ser um discípulo, disse para Jesus, eu vou segui-lo, mas antes eu vou despedir-me da minha família. E aí Jesus, então, ele fecha a sessão com a célebre menção do aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás, aquele que se dispõe a servir não pode ficar preocupado com as coisas que se passaram. Esse é o contexto. E aqui em Lucas capítulo 10, Jesus Cristo está exatamente iniciando e a narrativa de Lucas, ela começa assim, depois disso o quê? Disso que Jesus tinha conversado com aquelas pessoas sobre discipulado, sobre ministério, sobre missões. E exatamente aqui nós entramos nesse trecho importante que é essa missão dos 70. 70 pessoas escolhidas para que pudessem desenvolver e propagar o evangelho, a fim de que ele pudesse alcançar o mundo todo. Nesse processo, irmãos, de formação de discípulos, de formação ministerial, eu quero conversar com vocês sobre 3 ordens muito importantes que tem no texto. 3 ordens muito importantes que tem no texto, a fim de que a gente possa refletir sobre a nossa missão, sobre a missão da igreja, sobre o ministério de cada um, sobre... nós não fomos chamados, irmãos, para sermos assistentes de igreja, no sentido de assistir ao culto. Nós somos chamados para que a gente possa ser servo, participante, comprometido. E aqui existem 3 palavras importantes que nos ajudam a compreender essa nossa missão. Primeiro, oração. Na verdade, é uma ordem, né? Então, orem. Jesus conversa com essas pessoas, 70, ou seja, um grupo maior do que os 12, um grupo agora maior, mais amplo. Significa que o evangelho já começava a crescer, já começava a desenvolver. Esse evangelho depois ele passa para 500, depois passa para 3.000, depois passa para uma grande multidão. Jesus está crescendo e aqui ele precisa fazer mais um treinamento importante para aquelas pessoas. Você fazendo a leitura aí a partir do texto, você vai encontrar depois os 70 voltando e testemunhando das maravilhas que aconteceram nos ministérios dessas duplas. Mas aqui um primeiro aspecto importante que Jesus fala para que eles pudessem orar. Então, orem, peçam ao Senhor da colheita. E aí a gente precisa entender qual que é o motivo dessa oração, o motivo específico dessa oração. Queridos, nós podemos orar por qualquer motivo, na verdade a Bíblia fala para que as pessoas orem sem cessar, orem sempre, orem para sair de casa, orem para chegar em casa, que as pessoas devem orar para namorar, para terminar o namoro, as pessoas devem orar para saber como investem os seus recursos, o que compra, o que vende, o que fala, o que não fala. A Bíblia fala para a gente orar sobre todos os motivos. Mas aqui há um motivo muito específico. O motivo é para que Deus levante trabalhadores. Por quê? Porque havia muito serviço e pouca gente para fazer. O Christian Schwarz, no Desenvolvimento Natural da Igreja, ele diz nas suas pesquisas no mundo todo, não só no Brasil, não é contexto de Brasil, Anápolis, a nossa igreja, ou a sua igreja, às vezes você está me ouvindo, não é da nossa igreja, ele vai dizer numericamente, por meio de pesquisas,
que 15% dos cristãos são comprometidos. 15%. Ou seja, a cada 100, apenas 15, 85 cristãos, eles não se comprometem verdadeiramente com o evangelho, com o reino, eles não se comprometem. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso desde aquela época, lá atrás, há séculos. Jesus está dizendo assim, olha, orem, porque há muito trabalho, porque os campos já estão branquinhos, eles já estão prontos para que haja colheita, mas são poucas pessoas que estão dispostas a de fato irem para o campo, para que possam fazer essa colheita e para que possam colher as vidas que já estão prontas, já estão preparadas, essas vidas já estão prontas. E aqui Jesus diz o seguinte, portanto, versículo 2, portanto, ou seja, aqui uma conclusão. A conclusão é, para que eu oro? O porquê que eu devo orar? Na verdade, qual é a conclusão que eu chego sobre essa oração? A solução poderia ser brigar com os cristãos, advertir os cristãos, exortar os cristãos, mandar grandes mensagens. Não, Jesus fala que quando você percebe que o trabalho é grande, mas que são poucas as pessoas que estão dispostas a trabalhar, aqueles que trabalham, e que às vezes a gente encontra os crentes angustiados, porque sabem que há tanta coisa para fazer, mas há tão poucas pessoas dispostas a fazerem aquilo que precisam, para que precisa ser feito. Jesus vai dizendo, olha, você deve orar aquele que de fato é o dono de tudo isso. Então você ora para que o Deus que é dono de todas as coisas, para que esse Deus levante pessoas para o trabalho. Se você pega a história de Gideão, por exemplo, ali no livro de Juízes, e Juízes isso era recorrente, inclusive, as pessoas viviam mazelas, viviam tantas dificuldades, opressão, e aí o que Deus fazia? Sempre Deus levantava alguém quando havia um clamor das pessoas por alguém. Então o nosso papel como cristão, o nosso papel como igreja, se você percebe, meu querido irmão, que há uma deficiência na sua comunidade, na sua igreja, que há uma deficiência, às vezes, de pregadores em determinado local, em determinado lugar. O papel do crente é visualizar o tamanho da colheita e orar para que o dono da colheita levante pessoas. Nem sempre a solução é exortar as pessoas, às vezes brigar com as pessoas, ou pedir que o Deus, que é o maior interessado naquela obra, que é o dono daquela obra, que ele levante gente para trabalhar. Então, o primeiro imperativo, a primeira ordem é orem. A segunda é vão. Aqui, você, dependendo da versão que você estiver lendo, tem a expressão ide, né? A expressão ide, ela é do grego, que é afastar-se, que é ir para algum lugar. Mas, pastor, qual a diferença do ide para o vão? Aqui é língua portuguesa simples, tá? Se você pega versões mais antigas, ela vai trabalhar obviamente, com a língua portuguesa mais rebuscada, uma língua portuguesa mais formal. O id, ele está fazendo aqui uma conjugação com o vós, tá? Não é tão simples, mas também não é difícil. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Então ele pega esse ides, tira o s e faz a conjugação do imperativo. Então, ide, vós. É óbvio, meus irmãos, que eu acredito que ninguém que esteja me ouvindo aqui hoje usa o vós no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nós usamos o vocês. Por isso que essa versão ela é mais próxima do vocabulário cotidiano, vão. Que aí eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vades, eles vão. Acho que é isso mesmo. Eles vão. Então, eles vão é o vocês, vocês vão. Tá? Espero que não tenha errado essa conjugação, acho que ela está certa. Mas o finalzinho sim, eles vão, vocês vão. Então, o eles serve para o vocês, que é a mesma coisa do id, é o vão de forma mais simples. Hoje você fala para a pessoa, vai fazer isso, não é id, é vai. Então, vão. Quem vão? Vocês. Vocês ele faz o papel na língua portuguesa de segunda pessoa, ou seja, é uma ordem específica para quem está ouvindo ou lendo. Então não é uma ordem para alguém que não está me ouvindo, não é uma ordem para quem não estava ouvindo Jesus naquele dia e para quem não leu o texto posteriormente, não, é ordem para quem está lendo, para quem teve contato com o texto. Uma vez que a ordem é ir, né, vão, façam a obra,
a ideia é bem clara, que é por onde eu estiver andando, eu devo fazer, eu devo pregar onde quer que você esteja nesse momento. Você pode estar me ouvindo pela internet, me assistindo pela internet, em qualquer lugar do planeta Terra. E em qualquer lugar do planeta Terra é o lugar em que você está indo. E essa é a ordem, vão falando, vão propagando. E aqui, meus queridos, existem algumas questões que eu preciso fazer alguns apontamentos importantes sobre esse ir, sobre o ide, né? Ou sobre o vão, que significam mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, Jesus vai dizendo para eles que eles devem ir abrindo caminho para a pregação. Significa, primeiramente, que não é você que faz a obra, você abre o caminho para que Deus possa fazer. Abrir o caminho, mais ou menos a ideia de um batedor, né, que é aquela moto ali da polícia, que geralmente vai na frente de um carro importante para abrir caminho. Há muitos anos, acho que há quase uma década, eu estive em Guiné-Bissau e algumas coisas nos chamam a atenção, né? Cultura totalmente diferente, um país envolvido em muitas guerras, guerra civil, muitos problemas na época. Eu me lembro certo dia que nós estávamos trafegando por uma estrada muito estreita, porque havia muito na época, né? Há uma década, eu não sei como é hoje, muita precariedade das estradas ou nas estradas. E quando a gente estava trafegando por uma estrada, nós avistamos um caminhão do exército, da guineense, e automaticamente a pessoa que estava dirigindo o carro em que eu estava, ele jogou para o acostamento e eu fiquei assustado. O que é isso, né? Aí ele me disse, não, pode esperar que atrás vem um carro importante. De fato, o caminhão do exército vinha na frente para abrir caminho para um carro que vinha atrás, que provavelmente era o carro do presidente de Guiné-Bissau, o primeiro-ministro, não sei, o presidente de Guiné-Bissau. Então o carro vinha para abrir caminho, todo mundo foi abrindo caminho para que aquele carro pudesse passar tranquilamente nas vias. A ideia da pregação do evangelho é essa, não é você que faz a obra, não é você que converte, você abre caminho para que Deus possa movimentar, para que o Espírito movimente o coração da pessoa. Havia aqui, além desse primeiro apontamento, uma outra informação importante, que era para que eles pudessem ir de 2 em 2. Irmãos, isso aqui tem tantas implicações para a pregação do evangelho. Olha aqui, 2 em 2. Para que sejam evitados escândalos. Então, vamos lá, um homem vai evangelizar uma mulher vai evangelizar um homem. Quando você tem uma dupla, você evita escândalos, evita problemas de conotação de sensualidade, sexualidade e outros problemas. Existe também a ideia do 2 em 2, a ideia de que um ajuda o outro. A própria Bíblia diz que melhor é serem 2, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. A ideia do cristão que não é super-herói, que ele precisa ter um par para que possa ajudá-lo. Outra informação importante do texto, nesse caminho aqui no vão, não parem para longas saudações na estrada. Jesus disse para aqueles homens, não parem na estrada. Irmãos, mas que falta de educação, né? Não, aqui não era proibido cumprimentar as pessoas. O proibido aqui era parar para longas saudações nas estradas. Por quê? Porque havia urgência na pregação do evangelho. E ela ainda existe da mesma forma hoje. A urgência. Então, nós precisamos fazer, aproveitando o máximo possível o tempo. Fazer com o tempo certo, sempre com efetividade. Depois, havia também a necessidade de confiar na provisão de Deus. Ela não leva comida. Você, de alguma forma, Deus irá fazer toda a provisão que você precisa, tá? E não esperem vida fácil na pregação do evangelho. Não esperem que vocês sejam recebidos em todos os lugares, de forma tranquila, de forma amorosa. O Paulo e a Ana, né, são meus filhos pequenos, em viagens, já fizeram algumas viagens missionárias com a gente, e eu me lembro de uma delas que eles ficaram, acho que o Paulo ficou assim tão chateado, porque ele entregou o folheto para uma pessoa evangelística, a pessoa amassou e jogou fora, ele ficou muito chateado. Pai, como é que pode alguém fazer isso, jogar fora? Porque vocês vão ser enviados para cordeiros no meio dos lobos. Mas não parem, avancem com o evangelho, avancem, usem as metodologias que vocês tiverem e caminhem, e façam aquilo que precisa ser feito. Estamos numa época de grande alcance da tecnologia. Então, talvez hoje seja a nossa grande
o nosso grande instrumento de propagação do Evangelho. Mas existem tantos outros. O que Jesus vai dizendo para aqueles homens naqueles dias é: vão, preguem, falem, andem, confiem que eu vou fazer, que eu vou dar a provisão. Vão de 2 em 2, um protegendo o outro, um soldado protegendo o outro. Abram caminho para que o Evangelho possa chegar e alcançar o coração daquela pessoa. E a terceira e última ordem é: profetizem. É uma palavra, né, difícil, às vezes a gente tem tanta dificuldade com essa palavra, porque ela remete, às vezes, a um mundo de uma teologia assim, difícil, às vezes duvidosa, uma teologia difícil. Vamos pensar primeiramente. Nós não estamos falando aqui de confissão positiva. Pastor, o que é confissão positiva? Confissão positiva é: nós não acreditamos que se você declarar algo, aquilo vai acontecer. Então, nós não acreditamos nisso. Então, declara que amanhã você vai conseguir o emprego que você queria. Não é por aí. Não é por aí. Existem outros fatores, inclusive a ação de Deus para que você consiga o seu emprego, dedicação, boa formação, uma boa rede de relacionamento. Então, existem vários fatores, incluindo a bênção de Deus para que aquilo possa acontecer. Mas não é isso que nós estamos falando. Mas, ao mesmo tempo, a palavra na Bíblia, ela é extremamente importante. Nós não podemos questionar o valor da palavra no texto bíblico. Às vezes nós escutamos as pessoas dizerem: ah, mas é muita teoria, muita pregação. Escuta, meu irmão. Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz que o Logos, que Jesus é a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, Jesus é palavra. O Evangelho, ele é aceito por alguém, não quando alguém analisa ou ele verifica o testemunho de uma outra pessoa, não é. O Evangelho é pelo ouvir, então ele tem que ouvir o Evangelho. Uma certa vez um amigo pastor disse que a natureza, que o testemunho, que a criação divina, ela condena, mas não salva. Exatamente, porque a Bíblia fala que ninguém tem desculpa sobre a salvação, porque o céu, de alguma forma, ele proclama, ele anuncia as obras, como diz o Salmo 19. Romanos diz que a natureza, ela proclama, ela indica a existência de Deus. Só que o fato apenas disso não salva ninguém. A salvação vem por conhecer verbalmente a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Então a palavra é extremamente importante. Quando você fizer uma leitura cuidadosa desse texto, você encontrará Jesus falando para aquelas pessoas, para que eles falassem, para que eles profetizassem. Olha aqui, primeiro, entre numa casa. Quando você chegar naquela casa, vocês vão dizer, vocês vão profetizar, vocês vão falar. Falar o quê? Paz seja com vocês. Irmãos, eu não sei mensurar, eu não consigo conversar com você sobre o tamanho disso. A Bíblia não me dá subsídios para que eu possa mensurar com certeza, para que eu possa colocar aí um prumo, para medir, para balança, para dizer exatamente o tamanho disso. Mas algo aqui é deixado para que a gente possa pensar. Olha, você vai falar assim: a paz está com você. Se aquela pessoa é de paz, quando você fala, a paz fica com a pessoa. Aí Jesus diz: mas se aquela pessoa recusar, ou se ela não for de paz, ou seja, se ela for da briga, né? O grego lá tem essa conotação, que é uma pessoa muito briguenta, ou seja, não é da paz. A paz que você deu com a sua boca, a paz volta para você. Olha o tamanho da importância de dizer para a pessoa, de falar. Nós sabemos a importância do elogio, nós sabemos a importância do dizer coisas boas para os outros. Nós sabemos a importância quando você elogia o filho, quando você fala que ele é especial, que ele é inteligente, o quanto aquilo vai criando nele uma capacidade de se ver daquela maneira. Jesus está dizendo: olha, façam isso. Mas pastor, só aí? Não é só aí. Olha aqui, se vocês entrarem na cidade e vocês não forem bem recebidos lá, vocês vão dizer, a gente sempre escuta assim, ó, Jesus mandou bater o pé da sandália, a sandália com o pé para sair a poeira. O que era a ideia? Deixar até a poeira para trás,
para dizer, eu não tenho compromisso com você. Jesus não está mandando bater o pé. Jesus está mandando dizer que vai bater o pé. Olha, pode conferir o texto. O texto vocês vão, olha aqui, no verso 10, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Estão entendendo? Então não é para bater o pé, é para dizer que você não tem mais compromisso com aquela pessoa. Você entende a importância da palavra, a importância da pregação, a importância da profecia, se você preferir esse termo? Então, o que o texto está dizendo para mim? Fale, tá? Fale. Ou a paz esteja com você, acreditando que quando um cristão leva a paz, ele fala em nome de Deus, a paz estará com a pessoa. Mas também entendendo e acreditando que quando ele não é recebido em tal lugar, e aí, meu querido irmão, cuidado para que o nosso evangelho, que é a palavra mais preciosa que pode existir, para que ela não seja pérolas jogadas aos porcos, para que você tenha a percepção de que o evangelho de Jesus Cristo é o tesouro mais importante que alguém encontrou. E encontrando esse tesouro, a pessoa vende tudo que ela tem para ficar com esse evangelho, para ficar com essa palavra de salvação. Então, também, essa ideia do não desmerecimento do evangelho. Ao mesmo tempo que você profetiza, que você fala, que você anuncia a paz, é a mesma boca que também vai dizer, olha, sobre você fique inclusive a poeira do meu pé, porque não há mais nenhum tipo de compromisso entre mim e você. Essa é a perspectiva, mas profetiza, fala, a paz esteja com você. Fala quanto é maravilhoso o pé daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias. Então, fala, pregue, aproveite o espaço, o tempo para falar. Ore para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. É dele, o campo é dele. Vão, façam, andem de 2 em 2, cuidem uns dos outros. Não parem, é urgente, o nosso trabalho é urgente. Abram caminho para o evangelho, confiem na provisão que Deus dará. Deus há de fazer todo tipo de provisão. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Eu termino. A igreja do Senhor tem um trabalho gigantesco, irmãos. Gigantesco. O campo está aí, o mundo está aí. Filhos, esposos, esposas, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas fora do Brasil. O campo é enorme, enorme. O campo é gigantesco. Então nós precisamos servir como ministro, como servo, como discípulo do próprio Senhor Jesus Cristo. Para isso, existe a necessidade de oração pelo obreiro, por você, pelo obreiro, por aquele que vai, e que a palavra da salvação deve existir a cada momento. A profecia da salvação de Deus deve existir na caminhada, que deve ser constante, por onde quer que você andar. Caminhando e falando, caminhando e anunciando a mensagem de um Deus, por meio coberto com a oração, e anunciando a maior esperança que uma pessoa pode ter. Que Deus abençoe você nesse dia especial. Amém? Querido irmão, nós vamos orar. Nós ainda temos esse domingo próximo, para mensagens de missões, missionárias, de dia 30 de agosto de 2020 também. No dia 30 você vai, ou durante o mês, separar uma oferta missionária, procure o tesoureiro, faça isso, para que nós possamos mandar a nossa oferta, porque onde eu ponho o meu tesouro, eu ponho meu coração. Então, se eu amo missões, eu tenho que colocar dinheiro em missões. Então, procure o tesoureiro e faça a sua doação dentro do mês de agosto. Os papais que estão com as cartinhas dos filhos, preencham as cartinhas para que no último domingo nós possamos também enviá-las para os missionários. Bom, vamos orar? Deus amado, nós oramos nesse instante por nossas vidas. Oramos pelos irmãos que estão enfermos. Oramos, meu Pai, por aqueles que enfrentam alguma dificuldade.
Oramos, meu Deus, por aqueles que vivem momento de luto, de dificuldade. Oramos por aqueles que estão sofrendo com o desemprego, com as questões financeiras. Oramos por aqueles que têm cônjuges, filhos, amigos queridos fora do Evangelho. Oramos por aqueles que estão vivendo desavença nos lares. Oramos por todos esses problemas, acreditando que o Senhor é um Deus que pode curar, pode salvar, pode dar paz, pode dissolver todo tipo de intriga. O Senhor Deus é um Deus que pode fazer todas essas coisas. Oramos também, meu Deus, agradecendo por aqueles que, do lado inverso, estão vivendo dias tranquilos, em paz, com família, familiares servindo ao Senhor, a vida financeira equilibrada, espiritualmente saudável, amor e harmonia dentro da sua casa. Que o Senhor Deus continue, meu Deus, fortalecendo esse irmão, essa irmã. E oramos em especial nessa noite ou nesse dia pelos nossos missionários, onde quer que estiverem, fazendo aquilo que o Senhor deseja. E a todos nós também, que somos missionários, onde nós estivermos indo. Que o Senhor levante a cada dia mais obreiros, discípulos, ministros para o trabalho do Senhor. Deus querido, oro pelas pessoas que me escutam e que me assistem nesse momento. Se há algum pedido que eu não conheço, o Senhor conhece. E o Senhor possa receber a oração desse irmão nesse momento, no nome precioso de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, comunhão e conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.